Já nos colocamos diante de Deus nesse dia para bendizê-lo, louvá-lo, nos achegarmos à sua presença enquanto igreja, enquanto família, enquanto povo de Deus. Já podemos cantar os seus louvores, confessar a Ele as nossas culpas e pecados. E agora, nesse momento, nos colocamos para ouvir a sua voz como igreja do Senhor. Que Deus possa ser gracioso com nossas vidas. E estamos aí num processo de escolhas de oficiais. E eu tenho dito à igreja, e para mim esse é um momento muito importante, delicado, crucial na vida da igreja, porque a liderança saudável, madura e estável é quem dá estabilidade a uma igreja. São os homens que Deus levanta para conduzir o seu povo. E Deus nos dá a responsabilidade de, com sabedoria, em oração, buscando entender a vontade dEle, escolher essas pessoas. Sempre tenho dito que nosso regime enquanto povo de Deus, enquanto igreja, não é um regime de democracia. Não é a nossa vontade quem tem que ser feita. Não é a vontade do povo que tem que ser feita. Não é? Aqui o que está em jogo é a vontade de Deus. E no processo eleitoral, numa igreja, é a busca de discernir e entender a vontade de Deus para a vida da igreja. Não é? Então, o nosso governo sempre será um governo teocrático, onde Deus é quem governa, quem conduz. E o nosso papel enquanto igreja é discernir, é entender e obedecer à vontade desse Deus. Então, com isso em mente, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus na terceira carta do apóstolo João. Terceira carta do apóstolo João, dirigida especificamente aqui a um amigo, filho na fé, líder da igreja, chamado Gaio. Terceira epístola do apóstolo João. Uma epístola apostólica, a autoridade de um dos 12 apóstolos de Jesus, que estava orientando e conduzindo a igreja a corrigir algumas coisas. E eu creio que essa carta é muito valiosa para a nossa orientação e instrução nesse momento de decisões e de escolha de líderes. Diz assim o texto sagrado: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás, encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois, por causa do nome, foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Enviei alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida.
Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsam da igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunhos. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever. Todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te. Então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúda os amigos nome por nome. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, muito obrigado pelo privilégio de acordarmos hoje com saúde, com vida. Muito obrigado pela consciência que nós temos, provinda da Tua palavra, que a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre nossas vidas. E eis a causa de não sermos consumidos. Muito obrigado pelo Teu perdão em Cristo Jesus. Muito obrigado pelo sangue daquela cruz que é suficiente para nos purificar dos nossos pecados e nos fazer aptos a estar na Tua presença, Te adorando, Te buscando, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque em Cristo somos acolhidos, aceitos, justificados, perdoados, adotados como filhos do Senhor. Obrigado porque podemos, nesta manhã, adorando o Teu nome, ouvir a Tua voz. Fala ao nosso coração pela exposição da Tua palavra, Senhor. Que o Teu Espírito Santo aplique às nossas vidas. Nos oriente enquanto igreja local, enquanto uma família do Senhor, enquanto essa comunidade que tem por objetivo, Senhor Deus, viver para proclamar as Tuas virtudes. Chamar o homem a arrependimento e a reconciliação com esse Deus amoroso que entregou o Seu Filho para resgatar a sua criação. Obrigado pelo privilégio que temos de não somente ter sido alcançados por essa graça, mas pelo Senhor nos usar como instrumento para a salvação de outras vidas. Dá-nos essa consciência, Senhor Deus, e fala ao nosso coração. Traga à nossa igreja, enquanto comunidade local, saúde espiritual, maturidade, estabilidade, paz, para que possamos cumprir cabalmente a missão que o Senhor nos tem chamado a nos envolvermos. Abençoa a Tua igreja, tenha misericórdia de nós, não permita que as nossas limitações pessoais nos impeçam de expor a Tua palavra com fidelidade. Nós oramos assim ao Senhor, confiado nos méritos de Cristo e na mediação e no poder do Teu Espírito Santo, que nos conduz a toda a verdade. É o que nós Te pedimos em oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos fale ao coração através do texto da Sua palavra. Estamos vivendo esse momento de buscar entender a vontade de Deus, e isso já temos aprendido aqui, em outros textos, que se dá através de oração, de comunhão, de jejum, de buscar estar antenado com a vontade do Senhor. E nisso, nossa responsabilidade de orientar a igreja, de instruí-la nos princípios da palavra de Deus, pesa sobre nossos ombros e responsabilidade. Haverá eleições de oficiais, há vagas para serem preenchidas no conselho de pastores da igreja e da junta de diáconos da igreja. Até então, nós temos trabalhado com vocês alguns textos que nos orientam e nos dão direção e instrução, como Atos capítulo 6, versos de 1 a 7, que expomos há pouco tempo aqui com vocês. Nesse texto, ao tomarem conhecimento do problema que estava ocorrendo na vida da comunidade, os apóstolos convocaram toda a comunidade dos discípulos, diz o texto,
e argumentaram, arrazoaram com a comunidade a respeito da tarefa que lhe estava sendo exigida deles. E eles disseram que não é razoável que nós abandonemos o ministério da palavra, do ensino, para servir às mesas. Aquele não era o ministério confiado aos apóstolos, aos pastores da igreja. Eles tinham total consciência disso. E revelaram essa consciência quando disseram à comunidade: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eles, então, convocaram toda a comunidade dos discípulos, propuseram uma solução onde a própria comunidade de crentes resolveria o seu problema. Eles deveriam escolher dentre eles mesmos homens, os quais os apóstolos encarregariam daquele serviço, daquele ministério. Nós aprendemos tudo isso aqui, nós vimos tudo isso com vocês, que o papel pastoral dos apóstolos era orientar a comunidade dos discípulos e estabelecer os critérios bíblicos que deveriam ser observados pela comunidade na escolha dos homens que eles estavam orientando. Estabeleceram o número de pessoas e estabeleceram os critérios pelos quais a comunidade deveria observar. Algumas características deveriam estar presentes nos líderes escolhidos. E quais eram? Eles dizem: homens que gozem de um bom testemunho da comunidade, de boa reputação. Homens que tenham as suas vidas marcadas por piedade, pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E homens que tenham sabedoria, discernimento, para entender os problemas, né, relacionais que estavam envolvidos na igreja e assistir as pessoas necessitadas verdadeiramente e fazer isso com equidade, com justiça, para que haja paz na igreja. Foram essas as orientações dadas ali no texto de Atos capítulo 6. Nós vimos também que a intenção do diabo, quando a gente olha todo o contexto geral do livro de Atos, naquela investida e noutras anteriormente, era distrair a atenção dos pastores, sobrecarregando com muitas outras demandas e afazeres. Com isso, a igreja seria enfraquecida no ensino e no aprendizado da palavra de Deus. E nós vemos no texto que quando a igreja é bem instruída na palavra, não é? O texto de Atos, Lucas diz que a igreja crescia na palavra. E por causa disso, ela se multiplicava. Então, nós vemos que o crescimento em qualidade, pela instrução bíblica, pela orientação da exposição dos valores de Deus, faz com que a igreja se multiplique ou cresça de forma quantitativa naturalmente. Uma igreja madura, uma igreja em paz, uma igreja estável, uma igreja com saúde espiritual, cresce. É natural isso, né? Uma igreja que não cresce demonstra que ela é adoecida, que alguma coisa está errada, porque a igreja foi posta no mundo para se multiplicar, para fazer discípulos, para tornar pessoas não crentes em discípulos de Cristo verdadeiros e produtivos. Isso é a razão de ser da igreja, proclamar as virtudes desse Cristo e chamar as pessoas a um relacionamento pessoal com Ele. Até aqui, se a igreja observar os princípios ensinados no texto de Atos 6, já teríamos avançado em muito, em escolher presbíteros para cuidar da vida espiritual dos crentes e diáconos para administrar a execução de medidas para melhorar os relacionamentos entre irmãos e a obra de assistência aos necessitados na igreja. E vemos com clareza esses dois ofícios importantes para a saúde e o equilíbrio de uma igreja local. Agora, eu gostaria de olhar com vocês a terceira epístola do apóstolo João.
que é outro texto muito precioso e rico em orientação neste assunto, tanto para orientar os presbíteros, né, pastores, líderes da igreja, em suas motivações e vigilância do próprio coração, quanto orientar a igreja na escolha de homens que sejam bons modelos de liderança. Então, é um texto que nos coloca referências para que a gente cuide do nosso coração enquanto liderança, porque todos nós temos um coração corrupto e tendente à vaidade, né? E nós temos que sempre sondar as motivações do nosso coração ao servir a igreja de Deus, e também orientar a igreja de como ela deve olhar esses critérios, né? Tanto na indicação como na escolha desses homens que estarão à frente da igreja. O autor da carta, João, identificou-se como o presbítero e escreve a carta a um outro líder, presbítero, certamente da igreja, chamado Gaio, e trata de outros 2 líderes na igreja, Diótrefes e Demétrios. Então, é uma carta de uma autoridade apostólica que, em primeiro lugar, se identifica com aqueles a quem ele está se dirigindo e, ao mesmo tempo, ele dá orientações e aponta um modelo de liderança prejudicial à vida da igreja e aponta para um outro modelo de liderança, né, que tem sido muito abençoador para a igreja. Assim, então, trata a carta. O autor se identifica como presbítero, ele dirige a sua carta a Gaio, a quem chama de meu filho amado, evidentemente filho na fé, também presbítero como ele. O assunto da carta tratava sobre como o servo do Senhor deve proceder na liderança da igreja. 2 comportamentos, como eu falei para vocês, de liderança são tratados aqui. Um modelo negativo, de Diótrefes, que não deveria ser imitado ou apoiado por Gaio, nem pelos irmãos da igreja. E outro, um modelo positivo, de Demétrio. Esse sim, a igreja e outros líderes, inclusive Gaio, deveriam observar ou tomar como estímulo. E ainda um terceiro modelo, indiretamente apresentado aqui, um modelo de neutralidade, que eu chamo que João está dando uma chamada em Gaio, não é? Porque parece-me que a intenção da carta havia um conflito na igreja entre 2 lideranças, um que João identifica como tremendamente negativa, Diótrefes, e o outro, Demétrio, e Gaio parece que não estava tomando posição, não é, por aquilo que era justo e verdadeiro. Então, na minha leitura, a intenção de João é dizer a Gaio: Gaio, não imites o que é mal, e sim o que é bom. Não é? Então, num conflito entre 2 lideranças no meio da igreja, João exorta Gaio a tomar posição pela verdade, pelo que é justo, né? Pelo que claramente é de Deus. E há frases aqui de João colocadas muito incisivas acerca do comportamento, das motivações e da conduta de um e de outro aqui. João não tá preocupado aqui com ética. É uma carta particular e pessoal, dirigida a um filho na fé, a quem ele bota as cartas na mesa em relação a essas lideranças que estão na igreja. Como o servo do Senhor deve proceder na liderança da igreja de Deus? E aqui vai uma orientação e exortação do pastor aos presbíteros, aos diáconos, aqueles que exercem liderança na igreja, né? De como nós temos que colocar o nosso coração nas mãos de Deus para que o Senhor pastoreie as nossas motivações, né? Aos candidatos que foram indicados também, né? Que motivações devem estar no coração de vocês ao colocar o seu nome como uma possibilidade, né, de liderar a igreja de Deus, tanto no ofício de presbítero quanto no ofício de diácono?
Mas, por outro lado, também, a gente poderia colocar essa mensagem da perspectiva da igreja na escolha de seus líderes. E aí poderíamos colocar como tema: que características de um líder devem orientar a igreja em sua indicação e escolha? Então, tanto é uma palavra que ajuda os líderes da igreja, os oficiais da igreja, como também a igreja na busca de entender a vontade de Deus e identificar características que são frutos ou marcas da aprovação de Deus em capacitar pessoas para exercer essas funções na igreja. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o padrão de comportamento a ser seguido pelo líder e pela igreja. Esse escrito de João oferece respostas a essas questões. Em primeiro lugar, o líder deve ter um procedimento fiel ou confiável naquilo que ele é e naquilo que ele pratica para com os irmãos. João destaca isso no verso 5. Então, deixe-me só ler para que a gente se familiarize com o texto. Desde o verso 1, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tem sido próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos que chegaram a João e pelo testemunho que deram da tua verdade, da tua vida, da tua conduta em relação à verdade, como tu andas na verdade. E João expressa aqui um sentimento do seu coração de alegria, de gratidão, de satisfação enquanto um apóstolo, enquanto um pastor, que no verso 4, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Isso talvez seja o maior pagamento da vida de um pastor, a satisfação de ver o fruto do trabalho dele como instrumento nas mãos de Deus e ver vidas sendo transformadas, pessoas vivendo uma vida comprometida com Deus, verdadeira, profunda, e como isso traz alegria para a nossa alma. Ver que Deus usou a nossa vida para ajudar alguém a crescer e a ser maduro na fé. E em consequência disso, viver um testemunho que outras pessoas são impactadas pela vida daquela pessoa. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. E aqui vai o verso 5, onde eu destaco, em primeiro lugar, esse padrão de comportamento a ser observado, a ser seguido, tanto pelo líder, por aquele que tem essa responsabilidade, quanto pela igreja, nesses momentos de escolha e decisão. De que características devem marcar a vida da pessoa que eu tenho observado e inclino a escolher ou a votar naquela pessoa para exercer essa função na igreja? A primeira coisa, esse líder deve ter um procedimento confiável naquilo que ele pratica para com os demais irmãos na igreja. Verso 5, amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, isto faz mesmo quando são estrangeiros, ou quando você não conhece a pessoa, ou não tem relacionamento de intimidade com ela. Seja uma pessoa verdadeira, no que seja a tua motivação e no que seja a tua prática. Coerência de vida. Em segundo lugar, o bom líder faz com que os obreiros em suas jornadas vivam e trabalhem no reino de modo digno. Nesse particular, todos nós pastores aqui da igreja louvamos a Deus pelo conselho que Deus nos concedeu, pelos presbíteros da igreja. Eles nos dão o suporte necessário, a tranquilidade necessária, o apoio necessário para que a gente desenvolva o nosso trabalho com tranquilidade. É difícil para um pastor, quando ele encontra na igreja um conselho que cria mais problemas para o trabalho do que facilita. Os presbíteros são aqueles que sustentam os nossos braços,
que nos dão suporte e apoio para que a gente possa desenvolver o trabalho que não é fácil. E louvamos a Deus pela maturidade que há nos presbíteros de nossa igreja, que nos dão a tranquilidade necessária para desenvolvermos o nosso trabalho e a nossa jornada. E aqui o verso 6, João pontua isso. Os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. E ele diz, bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Eu estou destacando isso aqui. O que acontecia era que, você vai ver isso em Paulo, você vai ver isso aqui em João, você vai ver isso. Eles eram responsáveis ou supervisores, né, de outros obreiros. E as igrejas que iam sendo fundadas e cresciam, se espalhando em todo o Império Romano, eles tinham equipes de pessoas que tinham suas próprias características e qualidades e potencialidades. E eles enviavam, por exemplo, você vai ver Paulo fazer isso, enviar Apolo para uma determinada igreja, porque a igreja estava sendo tremendamente atacada por judaizantes legalistas. E Apolo era um exímio conhecedor do Antigo Testamento. E como ninguém sabia fortalecer a igreja, para que a igreja não caísse nesse tipo de coisa. Então, Apolo era um instrumento assim usado para fortalecer as igrejas nessas ameaças. Você vai ver essa característica, Paulo enviando ele de um canto, enviando ele para outro, e assim fazia com Tito, com Timóteo, com Epáfras e com tantos outros obreiros. E deles irem e receberem acolhimento, apoio, e depois de serem enviados por aquela igreja, receberem seu sustento, receberem lugar para descansar, e depois serem enviados na viagem para outro local. Então, quando ele fala disso aqui da jornada, de bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno, né? Faça com que essas pessoas vivam com tranquilidade e desenvolvam o ministério, que eles tenham dignidade no exercício do seu ministério. Então, nós destacamos aqui, nesse conselho de João a Gaio, dizendo a ele que o bom líder faz com que os obreiros em suas jornadas vivam e trabalhem no reino de modo digno. Em terceiro lugar, pensando nesse padrão de comportamento a ser seguido ou ser observado pelo líder e também pela igreja, o líder, segundo Deus, é alguém acolhedor dos irmãos, tornando-se assim cooperador da verdade, né? No verso 8, na letra C, no finalzinho, né, diz, portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Né? Então, principalmente no nosso regime presbiteriano, os presbíteros regentes são aqueles que cooperam, que dão suporte e apoio aos presbíteros docentes, que são os pastores da igreja. Né? Então, quando um conselho sabe fazer isso e dar essa tranquilidade aos pastores para cuidar da vida da igreja, exortar a igreja, dar a ele o apoio necessário nas decisões difíceis que eles têm que tomar, né? Essas pessoas estão cooperando com a verdade de Deus e acolhendo, né, os pastores. Isso, Demétrio, segundo João, era um modelo a ser seguido. Mas também o texto nos chama a atenção, além de estabelecer um padrão de comportamento a ser observado, também ele nos mostra comportamentos a serem evitados no exercício da liderança. E aqui ele cita, né, um exemplo negativo e lista alguns comportamentos, algumas coisas observáveis nesse outro líder que deveriam ser evitados por nós. Na carta, João também apresenta procedimento que devia ser evitado e tratado no nosso coração. Primeiro, um bom líder não busca exercer primazia sobre os demais líderes e sobre a igreja. Ninguém é escolhido presbítero, né, para ter um cargo de superior, para mandar nas pessoas ou para receber status e honras, não é? Não é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para servir a igreja, para ser útil à vida da igreja,
e não para se deixar envolver por um sentimento de arrogância, de exercer o primeiro lugar na vida da igreja. Um bom líder não busca isso. Ele não busca exercer primazia sobre os demais líderes ou sobre a igreja de Deus. Ele não busca o domínio sobre os demais. Ele não deve cobiçar posições e lugares de honra. Não deve exercer liderança para obter status e reconhecimento. Não é para isso que nós somos chamados por Deus. Somos chamados por Deus para servir. O verso 9 é muito claro em relação a isso, quando ele descreve o comportamento de Diótrefes. João diz no verso 9 que havia escrito alguma coisa à igreja, escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Parece que o que aconteceu aqui foi que esse homem pegou a carta de João, né? E não querendo que a igreja recebesse essa carta para que não honrasse João, ele segurou a carta e impediu que a carta fosse lida ou chegasse ao conhecimento da igreja, né? Ele segurou isso, não permitiu, por ciúme, por competição, por inveja, né? Por querer exercer a primazia que era devida a João como apóstolo. Não porque João exigisse isso ou requeresse isso, mas por aquilo que ele era, por aquilo que Deus o fez ser, apóstolo de Cristo Jesus. E um líder local aqui, Diótrefes, com ciúmes, com competitividade, com esse espírito de competitividade, de querer a atenção para si, estava retendo a carta que João escreveu à igreja. Então, um bom líder não busca isso, não quer exercer a primazia, e João destaca isso. Por que ele fez isso? Porque ele gosta de exercer a primazia entre os irmãos. A motivação dele é ser destacado, é ser observado, é ser tido como mais importante ou primordial. Ele gosta disso, diz João. E se tem uma coisa que a gente tem que controlar no nosso coração, nós pastores, né, é saber que nós não somos, ninguém. Nós somos servos de Cristo. Eu costumo dizer que o pastor da igreja é Cristo. Ele é o pastor efetivo da igreja, ele é que é o Senhor da igreja, foi ele quem morreu naquela cruz pela igreja, foi ele quem pagou o preço do resgate da igreja. Nós somos auxiliares dele, nós somos chamados de amigo do noivo, para cuidar da noiva, até que o Senhor volte para buscar a sua noiva. Nós não temos que acender refletores para o nosso ministério, para a nossa vida, mas apontarmos os refletores para Cristo. Nós temos que ensinar e expor a palavra de Deus com fidelidade à igreja para que ela se mantenha apaixonado pelo seu Senhor, pelo seu noivo, por aquele que deu a vida por ela. E não tentar galantear a noiva do Cordeiro, porque senão incorreremos num pecado muito sério de tentar galantear a noiva de Cristo Jesus. Então, se tem uma coisa que precisamos tratar no nosso coração, porque o nosso coração é pecador, porque essas coisas que João está colocando aqui é tendência natural do nosso coração, né? A vaidade, o orgulho, a arrogância, o querer ser reconhecido, né? Então, isso é natural do coração do ser humano, e nós não estamos isentos desse tipo de pecado ou tentação. Mas temos que tratar o coração para que isso não nos domine. Muitas vezes o nosso ambiente eclesiástico, nos nossos concílios, é de competitividade, isso não deveria existir entre nós. Nós não deveríamos, nem em sentimento, nos considerar superiores ou melhores do que outras pessoas. Somos todos servos de Cristo Jesus.
E o que temos não é de nós mesmos, é concedido por Ele, pelo Espírito do Senhor, com os dons que Ele nos dá. Então, se não é nosso, por que nos envaidecer? Se os dons que Deus nos dá para que abençoemos a igreja não são nossos, do que nos orgulhar? Então, é preciso que a gente trate o coração para que essas coisas não nos dominem. E uma das exigências nas cartas pastorais de Paulo a Timóteo e a Tito é que um líder não poderia ser alguém imaturo, né? Para que ele não se ensoberba e não caia nos laços do diabo. Então, alguém que sabe da sua pecaminosidade, que conhece a sua natureza miserável e caída, e que por isso vigia e cuida dela para que ela não lhe domine. Também um comportamento a ser evitado no exercício da liderança aqui é que um bom líder não difama, não profere contra outros líderes e irmãos palavras maliciosas, diz o verso 10. Ele não semeia o mal contra outros líderes. Atitudes e procedimentos como esse só servem para entristecer e afastar irmãos da igreja. Um líder falando mal de outro líder publicamente, proferindo palavras maliciosas contra o outro. Verso 10, João diz que isso também caracterizava Diótrefes. Por isso, se eu for aí, diz João, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica. Que obras eram essas? Proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Ele difamava João, falava contra João palavras maliciosas para tentar afastar o amor da igreja a João e trazer a atenção para si. Paulo enfrentou isso, e a gente tem visto aqui na exposição de 2 Coríntios demais isso. Esse tipo de ciúme, esse tipo de competição que tentava destratá-lo ou desacreditá-lo diante da comunidade. E Paulo escreve a segunda carta exatamente para tratar disso. E aqui João trata a mesma coisa. Diótrefes falava contra o apóstolo João palavras maliciosas para tentar desacreditá-lo e afastar o amor da igreja a João. Esse tipo de liderança adoece a igreja, impedindo de receber o favor de Deus. Esse era o procedimento de Diótrefes, né? E como gosta de soltar uma piadinha, né? O presbítero Eudes, né? Sempre nos diz que esse é um idiótrefes, né? Esse é um líder idiótrefes, né? Então, era assim um procedimento negativo, um comportamento a ser evitado no exercício da liderança da igreja. Mas, em terceiro lugar, comportamentos a serem observados no exercício da liderança. A advertência a Gaio é contundente, né? É uma carta de um pai espiritual a um filho na fé. Ao tomar conhecimento de que a igreja estava vivendo esse conflito entre duas lideranças fortes, né? Um parece mais forte, usava de meios não muito louváveis, né? Gostava e era notório que ele queria atenção para si, disputava com outros líderes essa posição na igreja. E isso fazia com que a igreja vivesse esse conflito, e João então escreve a Gaio: Gaio, você precisa tomar posição, para que a igreja não seja prejudicada, por amor à igreja. A advertência então de João a Gaio aqui é essa: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Então, parece haver uma tendência em Gaio em ficar ali na neutralidade ou em cima do muro, e com isso dando um apoio à liderança negativa que Diótrefes exercia na igreja. E ele diz: amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom.
Aquele que pratica o bem procede de Deus. E aqui a frase é contundente. Ele está colocando em xeque a vida de 2 líderes na igreja. E descreve o comportamento de Diótrefes e descreve o testemunho que a igreja dá de Demétrio. No verso 12 ele diz: quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. João está dizendo aqui para Gaio: Gaio, eu estou me posicionando de forma muito clara e explícita para você. Olha para o comportamento de Diótrefes, observe essas características negativas, que deveriam ser evitadas por um líder, e observe o comportamento de Demétrio. Todos lhe dão testemunho. A própria verdade o sustenta na sua conduta. Nós damos testemunho acerca dele. Então, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Aquele que pratica a verdade procede de Deus. Ou seja, Demétrio é um homem que procede de Deus, por causa da vida dele, que revela isso, os frutos do comportamento dele no exercício da liderança da igreja. Diótrefes pratica o mal, ele não procede de Deus. Então não imite o que é mal, não apoie o que é mal, seja firme na sua posição. Muitas vezes a neutralidade não é sinônima de imparcialidade ou de moderação, mas sim de comprometimento da verdade e da justiça. Muitas vezes a neutralidade compromete a paz verdadeira, a harmonia e o bem-estar entre irmãos. Um líder, um pastor, um presbítero e um diácono não é um bom líder quando ele quer fazer média. Ele precisa tomar posição por aquilo que é justo e verdadeiro. Ainda que isso doa, ainda que isso incomode, ainda que isso o desgaste. Não é? A gente tem consciência clara disso. Não é? Eu fico brincando. Quando eu participei da primeira reeleição minha, a primeira não conta porque tinha 3 candidatos, né? Eu tive 98% de aprovação, né? Na última, 90%. Né? E a tendência natural é que a gente vai se desgastando e a igreja vai mostrando. Eu digo, fica de antena ligada, né? Fica de olho aberto, porque quando a coisa começar a baixar demais, você, olha, está na hora de você pegar o beco. Né? Então você tem que ter noção e simancol. Mas isso é natural, porque o exercício do pastorado, da liderança, tem desgastes, tem embates, tem enfrentamentos de procedimentos pecaminosos que nem sempre quem está sendo alvo do tratamento recebe com alegria. A Bíblia diz isso. Né? E você vai ganhando antipatias. E nós temos consciência disso. Temos que ter somente uma mente muito clara diante de Deus, que estamos fazendo o que é justo e o que é verdadeiro pela palavra dele. Né? Mas um líder não tem que ter medo do desgaste. Não tem que ter medo de se posicionar. Neutralidade não é um posicionamento bom para exercer e conduzir a igreja em estabilidade e saúde espiritual. Moderação é outra coisa. Sempre temos que ser moderados, equilibrados, mas não neutros. Um líder deve ter autonomia para repreender o que está errado no comportamento de outro líder. O que João está pedindo de Gaio aqui é isso: tome posição. Você é quem vai causar o desequilíbrio ou vai equilibrar a igreja. Tome posição. Confronte Diótrefes. Chame ele à responsabilidade. Coloque ele diante dele mesmo. Tome posição pela verdade.
ele deve tomar posição por aquilo que é correto e verdadeiro. Ele não deve se esconder atrás da neutralidade. Foi essa a atitude de Paulo diante de Pedro, quando Pedro se tornou repreensível, lá em Gálatas, capítulo 2, versos 6 a 14. Ele disse que antes dos judeus chegarem lá de Jerusalém, Pedro estava muito à vontade com os gentios da Galácia. Comia com eles, conversava com eles. Quando chegou a equipe, o pessoal lá de Jerusalém, judeus, Pedro mudou de comportamento. Pedro mudou a atitude. Paulo diz, eu repreendi na testa, Pedro. Que é isso, Pedro? Que negócio é esse? Não é? Até os judeus chegaram, você estava aqui muito tranquilo, não é? Beliscando de tudo, não é? Comendo o que se colocava na mesa. Agora que os judeus chegaram, você... Não, faça isso não, está errado. Não é? Quando nos deparamos com textos como esse, chegamos aqui a algumas conclusões. Deus chama a igreja à reflexão e a considerar sua responsabilidade na escolha de seus líderes. Sempre será responsabilidade da igreja. Eu sempre digo, uma igreja que reclama dos seus pastores ou do seu conselho, foram vocês que elegeram. Então, estão reclamando do quê? Das suas escolhas? Então, orem a Deus, escolham com responsabilidade, observem os critérios da palavra de Deus, porque correremos menos risco de errar. Busque de Deus a vontade dele. Senhor, quem são as pessoas que o Senhor tem para isso? Quais são as pessoas que preenchem esses requisitos da tua palavra? Não é? Não imite o que é mal, senão o que é bom. E aqui é um princípio geral para todos nós aqui. Aquele que pratica o bem, procede de Deus. Aquele que pratica o mal, jamais viu a Deus. Isso também serve a nós, líderes, como uma advertência para que sondemos as nossas motivações no serviço do reino. Isso serve como referência para todos nós que recebemos a incumbência de coordenar, de supervisionar, de liderar algum ministério, algum departamento, algum grupo na igreja. Não é? Com que motivação eu faço? Com que senso de responsabilidade eu faço? Eu estou servindo a igreja de Deus. E quando o Senhor me confia uma responsabilidade, uma tarefa, devo fazer com esmero e pela motivação certa. Queria trazer algumas aplicações pessoais para a nossa vida, ou aplicações práticas. O texto coloca sobre a igreja a responsabilidade de escolher bem os seus líderes. Por isso, precisamos fazê-lo debaixo de oração, de jejum, buscar a Deus, colocar isso como um alvo de oração. Segundo, precisamos fazê-lo pelas razões certas, pelas razões bíblicas, né? Buscando a orientação da palavra de Deus. Terceiro, precisamos fazê-lo com temor e tremor, pois a quem muito se deu, muito lhe será pedido. E nós, primeira igreja presbiteriana do Recife, temos recebido muito dos ensinamentos da palavra de Deus. Então, muito é requerido de nós. Por isso, seremos indesculpáveis se agirmos por outras motivações que não as apresentadas na palavra de Deus. E a minha oração e desejo é que Deus nos abençoe, nos direcione, nos dê o discernimento da sua vontade nesse particular. Para que sejamos uma igreja saudável, para que sejamos uma igreja estável, para que sejamos uma igreja madura, para que sejamos uma igreja eficaz no cumprimento da tarefa que Deus nos confiou. Que Ele nos abençoe, que Ele derrame sobre nós sua graça e seu favor. Vamos orar a Deus. Pai amado, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor enquanto pessoas, enquanto membros e partes desse corpo da Igreja de Deus. Colocamos a nossa vida enquanto família diante do Senhor, para nos comprometermos a buscar o Senhor em oração por esse particular, tão importante
na vida da igreja, a escolha daqueles que irão nos conduzir, daqueles que irão tomar decisões, daqueles que irão pastorear a igreja de Deus, daqueles que irão servir a igreja nas suas necessidades. Que o Senhor possa abençoar a igreja, Senhor Deus, que a gente possa buscar o Senhor em oração, não somente como pessoas, não somente enquanto família, mas enquanto comunidade. Que tenhamos essa sintonia contigo, Senhor. Que a nossa preocupação não seja fazer a nossa vontade ou escolhermos pessoas pelas nossas próprias simpatias pessoais ou motivações, mas buscar entender o que é que o Senhor quer, quem o Senhor tem separado para esse serviço, para que a igreja possa funcionar bem, meu Deus, para que a igreja possa ter saúde espiritual, para que a gente possa ser saudável na fé, nos relacionamentos, na maturidade. Dá-nos essa consciência de compromisso com o Teu reino. Abençoa, Senhor Deus, os candidatos que o Senhor tem levantado, que a igreja tem indicado. Que sejam eleitos, ó Senhor Deus, as pessoas que o Senhor tem separado para isso. Nós Te louvamos, porque enquanto conselho em avaliar essas pessoas, vimos a maturidade deles, o compromisso deles, a consciência deles, ó Senhor Deus, e nós agradecemos por isso. Porque nesse primeiro momento de filtro, a gente vê que a igreja tem sido criteriosa nisso. Dá-nos esse mesmo senso de critério e de responsabilidade nas eleições. Queremos entender o que o Senhor quer para a nossa vida como igreja local. Abençoa esses candidatos e que, caso algum deles não seja eleito, porque há menos vaga do que candidatos, que eles possam entender a Tua vontade e direção. E que isso não possa, em hipótese alguma, mexer com as suas motivações do serviço no reino de Deus. Porque todos nós estamos prontos para servir, desde que o Senhor nos chame para servir nessa ou naquela área. Queremos dedicar nossa vida para a glória do Teu nome e para o crescimento do Teu reino, Senhor Deus. É o que nós Te pedimos em oração como igreja local. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém.